Olá, sejam bem-vindos à apresentação do Projeto Integrador 1, feito pela turma da Sala 1, Grupo 6, com orientação do professor Gabriel Vitoriano Braga. Hoje apresentaremos o trabalho intitulado Automatização da classificação de candidatos em concursos públicos da Unicamp, produzido por alunos dos polos de Valinhos, Sumaré, Campinas, Americana, Vinhedo, Engenheiro Coelho e Rio Claro. Os alunos autores são Carlos Sérgio Gonzalez Lopes, Daiane Dênia de Souza, Douglas Alves Andrade, Eduardo Diresta Zaratini, Eduardo Ramos Meira, José Augusto Bispo Antunes, Tiago Vander de Freitas e Vitória Alves Barbosa. Os concursos públicos para admissão de docentes e pesquisadores da Unicamp são bastante complexos. Em resumo, uma comissão julgadora avalia os candidatos que fazem várias provas com pesos diferentes. As notas são atribuídas pelos examinadores e, ao final do processo, calcula-se as notas finais e a classificação dos concorrentes. Tudo isso, por sua vez, depende da análise de notas mínimas, médias ponderadas e comparações entre as listas dos examinadores. Estas informações são tratadas de forma não automatizada por um funcionário da universidade, em um processo lento e trabalhoso, o que pode gerar inconsistências na hora de fazer a apuração das notas e de divulgar o resultado final do certame. Com isso em mente, o grupo elaborou a seguinte pergunta para nortear o projeto: como evitar erros provenientes do cálculo manual das notas finais e da classificação de candidatos em concursos públicos de docentes e pesquisadores da Unicamp? Para respondê-la, a nossa proposta é a seguinte: desenvolver uma solução informatizada para a fase final dos concursos de docentes e pesquisadores da Unicamp. E como isso será feito? Será desenvolvido um website provido de um algoritmo capaz de calcular automaticamente as notas e de divulgar a classificação final do concurso. Na nova ferramenta, o servidor da Unicamp poderá inserir os dados do concurso de forma ágil e seguro. E, em poucos segundos, o programa retornará na tela a nota final de cada candidato. Na página seguinte, o software exibirá uma lista ordenada com a classificação definitiva do concurso. Imaginamos, assim, diminuir as chances de erro no processo. Escolhemos o presente tema pois, em primeiro lugar, ele se relaciona com a proposta da Univesp, que é desenvolvimento de um software com framework web que utilize noções de bancos de dados praticando controle de versão. Utilizaremos o framework Django para facilitar e acelerar o desenvolvimento da interface web do software. O site contará também com um banco de dados responsável pelas tabelas e notas, e o sistema de controle de versão Git ajudará a gerenciar as alterações do código-fonte ao longo do tempo. Além disso, foi determinante a proximidade com o tema de um dos integrantes do grupo, o Eduardo Zaratini, que trabalha na Unicamp. Outro fator importante foi entender que o tema se adequava aos recursos tecnológicos e ao limitado tempo disponível para sua execução. Além disso, percebe-se que o problema foi delimitado a partir de um contexto real e que visa solucionar dificuldades concretas das pessoas em sua rotina de trabalho, possuindo assim relevância social, cultural e acadêmica, podendo trazer contribuições para o local onde será desenvolvido. Por fim, um dos grandes trunfos deste projeto é não ficar limitado ao local para onde foi idealizado, o Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética da Unicamp, tendo potencial para ser utilizado por todos os órgãos da Unicamp que realizam concursos para admissão de docentes e pesquisadores, afinal, os procedimentos são padronizados. O primeiro passo foi escrever um algoritmo em pseudocódigo e deixá-lo à disposição no GitHub. O GitHub é um serviço para hospedagem de código colaborativo construído sobre sistemas com controle de versão Git. Assim, é possível rastrear alterações no código, combinar diferentes atualizações e reverter as versões anteriores. Aqui, vemos o repositório do GitHub, que mostra as pastas e arquivos já salvos no projeto. Podemos observar o algoritmo de classificação em Python, arquivos de bancos de dados do SQLite e também a utilização da API JSON Server. Agora, vemos todo o trabalho feito para evitar erros na execução do software em caso de empate entre os candidatos.
Podemos notar à esquerda o histórico de modificações na pasta, o que reforça a ideia de controle de versão. Na pasta principal, está compartilhado o núcleo dos códigos escritos em Python, como vemos de forma detalhada agora. Boa parte da execução do software sairá exatamente daqui. Para o desenvolvimento do banco de dados, utilizamos uma ferramenta de edição de diagramas chamada Dia. O programa possui recursos que abrangem várias áreas como eletrônica, elétrica, fluxogramas e computação. Aqui, observamos o diagrama entidade e relacionamento do nosso banco de dados. Um diagrama de entidade e relacionamento mostra como as entidades, que podem ser pessoas, objetos e conceitos, interagem. Estes modelos de dados conceituais ajudam desenvolvedores e designers a visualizar as relações entre os elementos-chave do software. Na tela seguinte, vemos o modelo relacional do banco de dados, que estrutura informações em tabelas, linhas e colunas. Sua função é estabelecer vinculações entre informações, o que facilita o entendimento e a geração de insights sobre a relação entre vários pontos de dados. Para a edição dos códigos-fontes foi utilizado o Visual Studio Code integrado com o GitHub. Observamos a extensa lista de pastas que constituem o projeto, bem como o local em que os códigos foram escritos e editados. Aqui, por exemplo, estão as linhas de códigos responsáveis por calcular as notas finais dos candidatos. Agora, no menu à esquerda, fazemos o chamado commit, que é enviar os dados ou códigos para armazenamento em um banco de dados ou em um sistema de controle de versão. Na próxima etapa, digitamos o comando no terminal abaixo para executar o servidor. Clicamos na URL e finalmente acessamos o site. Site no ar, é hora de vê-lo funcionando. Para inserir os dados de um novo certame, clicamos em Novo Concurso e aparecerão os campos para preenchermos a data e a descrição. Na sequência, observamos que existem as opções Cadastrar e Listar. Para inserir novos dados, sempre escolheremos Cadastrar. Clicamos em Candidato e digitamos seu nome para adicionar um concorrente. O mesmo processo é feito para adicionar um examinador. O próximo passo é inserir o tipo e o peso de cada prova. Agora, é chegada a hora de cadastrar a nota obtida pelo candidato. No exemplo, o candidato A recebe nota 10 do avaliador B na prova escrita. Este procedimento será repetido para todas as notas dadas por todos os avaliadores a todos os candidatos em todos os tipos de prova. Agora, utilizando a função listar, podemos ver que as informações inseridas foram, de fato, depositadas no banco de dados do site. O candidato A foi cadastrado, bem como o examinador B. A prova escrita com peso 2 também aparece. Vemos as avaliações cadastradas, por enquanto apenas a prova 1 do candidato A e na sequência a nota final que o examinador B atribuiu ao candidato A. Simulando um cenário realista, temos agora uma lista completa de candidatos e avaliações cadastrados. A primeira tabela mostra as notas finais dos candidatos habilitados. Ao selecionar a opção Classificação Final, uma nova tabela ordena os candidatos mostrando a classificação final do concurso. Apesar de perfeitamente funcional, a ferramenta possui limitações. O design final da página ficou aquém do planejado. Segurança, acessibilidade e integração com as redes também merecem atenção maior. Tudo isso será trabalhado nos próximos PIs e os resultados veremos em breve. Por hoje é só, até a próxima, tchau!